Fala galera, e aí ó, já bebeu a tua água, tomou o teu café, fez o teu lanchinho, agora a gente vai voltar para a segunda parte de acentuação. Então a gente termina o processo teórico, aí vamos fazer exercícios. Lembrando, a gente sempre deixa a parte do exercício para a última parte da aula, tá? As primeiras partes, por exemplo, se a aula é dividida em duas partes, primeira aula só teoria, segunda parte finalização da teoria e o exercício. Se a aula tiver 3 blocos, primeiro bloco só teoria, segundo bloco só teoria, terceiro bloco finalização da teoria e o exercício. Pode acontecer de nós terminarmos a teoria nos 2 primeiros blocos e no último bloco ser apenas a parte do exercício. Agora, no primeiro bloco não tem como a gente cair para dentro do exercício, afinal de contas ainda não esmiuçamos toda a parte teórica, beleza? Então vamos lá, continuando a nossa pegada. A gente já tinha visto o que era paroxítona, o que era proparoxítona, o que era oxítona. Vimos na regra básica como é que funcionava. E agora a gente está trabalhando o quê? Os casos específicos para poder definir. E aí nos casos específicos a gente chegou a olhar a parte dos monossílabos, a parte dos oxítonos e a parte dos paroxítonos. Agora a gente vai dar uma olhada nas proparoxítonas, ou seja, nos proparoxítonos. Então acompanha aqui comigo, ó. Proparoxítona, acentuam-se todas, essa é a regra. Fósforo, partícula, álibi, por aí vai. Então, caramba, você precisa gravar alguma coisa aqui? Não, né? É só você simplesmente acentuar todas as palavras que a sílaba tônica estiverem na antepenúltima sílaba. Agora, olha a regra do hiato. A gente viu isso com calma, lá no primeiro bloco. Então, acompanha aqui comigo, ó. As vogais I e U receberão acento agudo quando forem segunda vogal tônica de hiato e estiverem constituindo sílabas sozinhas ou acompanhadas de S. Exemplo, Bahia, faísca, baú, balaústre e por aí vai. Então, reparem, ora o I e o U sozinhos, ora acompanhados da letra S. Mas não importa, é a mesma regra, é a regra do hiato. Agora vamos começar a fazer umas brincadeirinhas, tá? Então vamos lá, ó. Superopa, o que é isso? É para você ter atenção, é o nosso observação. Então acompanha aqui comigo, ó. Regras modificadas pela reforma ortográfica. Cai o acento dos ditongos abertos EI e OI nas palavras paroxítonas, ou seja, sílaba tônica penúltima. E aí é o seguinte, meu companheiro, eu quero deixar isso bem claro. Cai quando é EI e OI na posição de paroxítona. Porque se for oxítona, a gente vai manter. Por enquanto, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como era e como ficou. Então, ó, ideia, plateia, jiboia, boia e heróico. Tá vendo? Viu que eu não precisei ler aqui e ali? Eu não precisei ler como era e depois ler a palavra como ficou? A pronúncia é a mesma e foi assim que os caras que fizeram a reforma pensaram. Caramba, se a gente fala com ou sem acento da mesma forma, aquele acento é desnecessário. E eles foram e tiraram os acentos das palavras que possuem ditongos abertos em E e OI nas paroxitonais. Mas, olha só, foi mantido nas oxítonas e nos monossílabos tônicos. Então aqui, ó, constrói, destrói, dói, fiéis e por aí vai, meu companheiro. Agora, volta ali comigo. Tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Heróico. Ela é um prato cheio para cair na prova, porque o camarada pode colocar heróico e herói. E aí você vai lembrar que as duas antigamente tinham o acento. Hoje em dia apenas uma tem o acento. Afinal de contas, as paroxítonas com ditongos abertos EI e OI perdem o acento. Então, ó, heróico, perdeu. Perdeu, tá vendo? Tá aqui, ó, sem o acento. Mas e a palavra herói? Ela tem o ditongo aberto, beleza, mas é na última sílaba, é uma oxítona. Então, quando você tem
um ditongo aberto na última sílaba, não importa até se é e ou oi. Oxítonas com ditongos abertos levam acento sempre. Detalhe, tá vendo que é uma regra diferenciada? Tá vendo que não está naquele quadrinho básico que a gente trabalhou? A, e, o, em. É uma regra diferenciada. É uma oxítona terminada em ditongo aberto. Então, quando tem uma oxítona terminada em ditongo aberto, sempre tem um acento. Para quem mora aqui no Rio de Janeiro, não pode dar mole, né, meu companheiro? Porque basta pegar a barca que você vai visualizar lá no comecinho assim, ó, lá na frente da barca, a palavra Niterói. Se Niterói tem acento, né, meu companheiro? Herói, com certeza, também tem acento. Só que é o seguinte, a gente fez o primeiro opa aí e tem o segundo opa, porque a gente vai manter o acento nas palavras oxítonas terminadas em ditongo aberto. É, oi, qualquer um, essa é a verdade. Agora, quando a palavra paroxítona termina em R, o acento nos ditongos é e oi também se mantém, como as palavras Meyer e a palavra destroyer. E é o seguinte, né, meu companheiro? Esse é o bom, né? Isso é o bom de morar no Rio de Janeiro. Pelo menos nessa parte, né, da acentuação. Camarada mora em Niterói, então vai a Niterói. Ele não vai errar a palavra herói. Porra, e o camarada que pega o 1085? E aí? Irajá, é Irajá o quê? É Irajá Meyer, né? Irajá Meyer. Meu irmão, camarada que pega o 1085, ele vai errar Meyer? Mas não vai mesmo. Então, olha só, tá vendo que aqui em Meyer e Destroyer nós temos os ditongos abertos? E detalhe, é na posição de paroxítona, só que elas são terminadas em R. Então, neste caso, a gente vai manter o acento, mesmo que seja uma paroxítona. É uma exceçãozinha àquela regra da própria reforma. Tranquilo? Até mesmo porque, meu irmão, imagina o trabalho que ia dar apagar toda a palavra Meyer lá do 1085. Imagina. Porra, o camarada não quis arrumar problema com a companhia lá dos ônibus, né não? Então vamos lá. Sim, tu é bobão, hein? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Gente, ó, como eu disse a vocês, lá no iniciozinho, era preciso fazer a reflexão, afinal de contas estava dentro lá da parte das paroxítonas, então não poderia deixar de falar. Agora a gente vai reforçar mais uma vez, ó. Cai o acento circunflexo nos hiatos com vogal repetida. O, e. Então, vou, enjoo, leem, creem, veem. Então, nestes casos, a gente perde o acento. O negócio é o seguinte, o cara só não pode confundir este acento perdido na letra duplicada com o acento circunflexo diferencial, que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho. Mas você tem de ficar atento, tá? Então, letra duplicada é uma parada. Então, ó, a letra duplicada na palavra tem o, e, então não vai ter mais acento, ok? Então, vamos lá. Terceira coisinha aqui para a gente prestar atenção, ó. Cai o acento nas vogais I e U, antecedidas de ditongo crescente, nas palavras paroxítonas. Então, aqui, ó, feiura, sauípe. Então, isso perdeu. Opa! A regra de acentuação diz que I e U são acentuadas em hiato, sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Agora, hiato obrigatoriamente é vogal mais vogal. Por isso que o I e o U está na posição de segunda vogal. Quando a gente disse sa, I, dá. O A, primeira vogal. O I, segunda vogal. Então é vogal mais vogal. E aí a gente forma o hiato, porque deixa aquela vogal isolada. Nas palavras acima, como feiura e sauípe, o que temos é semivogal mais vogal. Por isso, a regra do hiato não se deve mesmo aplicar. Então, meu companheiro, repararam que aqui é uma paradinha diferente? Então, se a paradinha é diferente, a gente não coloca na regra do hiato. É só para você ficar atento, tá? Para não dar mole. Agora acompanha aqui comigo, ó. Note que a regra ainda se aplica em Guaíba ou Guaíra,
porque aqui temos vogal mais vogal, uma vez que os ditongos são decrescentes. Opa 2, lembre-se de que a mudança só vale para as palavras paroxítonas e não para as oxítonas ou proparoxítonas, como tuiuiu, caraca, a palavra é difícil de falar, Piauí e minúscula. Então, ó, essas daqui, eu acho até que vocês não iriam dar mole, né? Tuiuiu e Piauí, porque a gente já sabe que nós vamos perder o acento nas paroxítonas, quando é oxítona, ou então quando é um monossílabo já não perde. Só que aí aparece uma palavra com maiúscula. Aí você vai pensar, porra, então, aí ó, Cisne, regra do hiato, coisa e tal. Salve, salve, meus amigos, tudo bem? E aí, curtiu a aula? Realmente o nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no Like Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do Like Concursos para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. 10 vezes de R$35. Veja, 10 vezes de R$35. Investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.